Vamos mergulhar numa das maiores transformações de toda a história humana, a Revolução Neolítica. Basicamente, foi quando deixamos de andar atrás da nossa comida e passamos nós a produzi-la. E acreditem, essa mudança não alterou só o que comíamos, alterou absolutamente tudo na nossa forma de viver. E para termos uma ideia do que isto significou, basta olhar para esta comparação. A vida antes era, bem, uma incerteza constante, sempre em movimento, em grupinhos pequenos e, de repente, saltamos por um mundo de planeamento, de casas fixas e de comunidades muito, mas muito maiores. Vamos lá ver como é que isto aconteceu. Então, como é que esta mudança radical sequer começou? Não foi de um dia para o outro, claro. Foi um processo lento, que nasceu de uma observação super simples, mas absolutamente genial. Ok, imaginem. Há cerca de 12 mil anos, o planeta começou a aquecer. A idade do gelo acabou e o clima ficou ideal para o crescimento de novas plantas. E os humanos da altura repararam numa coisa. Onde caía uma semente, mais tarde crescia uma planta nova. Parece óbvio, não é? Mas foi revolucionário. A partir daí, começaram a intervir, a guardar as melhores sementes para as plantar, e de repente a sorte de encontrar comida foi substituída pela capacidade de a criar. E este novo poder de criar comida levou a algo ainda mais profundo, a capacidade de redesenhar outras espécies para servirem às nossas necessidades. Pela primeira vez, os seres humanos tornaram-se, uma espécie de arquitetos da natureza. Isto é um nome técnico, seleção artificial, e é exatamente o que parece. Em vez de ser a natureza a selecionar os mais adaptados, os humanos é que começaram a escolher e a reproduzir os mais úteis para si. É um conceito-chave para percebermos o mundo em que vivemos. Na prática, com as plantas, o processo era simples. Primeiro, observavam e identificavam as melhores, as que tinham frutos maiores ou mais saborosos. Depois, selecionavam. Guardavam apenas as sementes dessas plantas de elite. De seguida, replantavam na estação seguinte. E repetiam isto, geração após geração. O trigo selvagem, por exemplo, largava as sementes ao vento, o que era péssimo para a colheita. Os humanos escolheram as variedades que, por uma mutação, mantinham as sementes presas ao caule. Isto tornou tudo infinitamente mais fácil. Mas esta remodelação da natureza não se ficou pelas plantas. E o mais curioso é que o nosso primeiro parceiro animal foi domesticado ainda antes da agricultura se ter tornado comum: o lobo. A história é incrível. Alguns lobos, os menos agressivos, começaram a aproximar-se dos acampamentos para comer restos. Os humanos perceberam que isto tinha vantagens. Estes animais eram um sistema de alerta, ladravam quando havia perigo e até ajudavam a caçar. Então, começaram a criar os filhotes mais dóceis e, ao longo de muitas gerações, o temível lobo transformou-se no cão. Foi uma parceria que nos mudou para sempre, a nós e a eles. Com a agricultura já a arrancar, a domesticação de animais passou para outro nível. Já não era só uma questão de parceria, mas de criar animais como recursos vivos, que eram essenciais para esta nova forma de vida. E havia uma lógica para tudo. Cada animal tinha uma função super específica. De um lado, os animais para o sustento. Ovelhas davam carne e lã, as cabras leite cheio de nutrientes e o gado, era uma fonte gigante de alimento. Do outro, tínhamos os animais de trabalho. O boi, com a sua força brutal, o cavalo, para transporte rápido, e o burro, um especialista em carregar cargas pesadas durante muito tempo. Só para termos uma ideia da força de que estamos a falar, um único boi pode pesar quase 700 quilos. Era literalmente uma máquina viva, uma fonte de energia que tornava possível cultivar terrenos que antes eram impossíveis de trabalhar só com a força das pessoas. E aqui está a chave de tudo. Juntar a força destes animais com novas tecnologias, como o arado, foi a verdadeira revolução. De um momento para o outro, era possível produzir muito, mas muito mais comida com muito menos esforço. A equação da sobrevivência tinha mudado completamente. Bem, se a comida agora cresce num sítio, por que é que as pessoas haviam de continuar a andar de um lado para o outro, certo? E esta simples mudança de uma vida nómada para uma vida sedentária deu origem a uma das invenções mais importantes da humanidade, a aldeia. A lógica era simples. Para semear, cuidar das colheitas e depois colher, era preciso ficar no mesmo sítio o ano inteiro. O estilo de vida que tinha definido a humanidade durante centenas de milhares de anos estava a chegar ao fim. Com esta nova vida fixa num território, tudo mudou. As pessoas começaram a construir casas para durar, feitas de barro e pedra. E claro, com todo o investimento de trabalho numa terra específica, nasceu uma ideia completamente nova, a de propriedade privada. Onde há recursos valiosos, também há necessidade de proteção. E foi assim que as primeiras muralhas começaram a ser erguidas para proteger a comida e as pessoas. Mas talvez a consequência mais importante de todas tenha sido o aparecimento do excedente alimentar. Pela primeira vez na história, era possível produzir mais comida do que a que se conseguia comer logo. Podia-se guardar. Este conceito
é absolutamente central para tudo o que veio a seguir. E este excedente redefiniu a sociedade. Se há comida armazenada, quer dizer que nem toda a gente precisa de passar o dia no campo. E isto permitiu a especialização. Surgiram artesãos para fazer potes de cerâmica para guardar os grãos, outros para tecer lã, surgiram construtores para erguer as casas e até líderes para organizar a vida desta comunidade cada vez maior. A sociedade, de repente, tornou-se muito mais complexa. Para terminar, vamos olhar para o legado de tudo isto, porque as escolhas que foram feitas há milhares de anos continuam a moldar o nosso mundo hoje, desde o que pomos no prato até à paisagem que vemos pela janela. A nossa dieta, por exemplo, mudou radicalmente. Por um lado, os cereais deram-nos uma fonte estável de calorias, o que permitiu que a população crescesse imenso. Mas por outro, a dieta ficou menos variada. O consumo intensivo de grãos moídos começou a causar mais desgaste nos dentes, e a proximidade constante com os animais trouxe novas doenças. E o impacto no planeta foi gigante. Para criar campos do cultivo e pastagens, florestas inteiras foram deitadas abaixo. A remoção da vegetação natural levou à erosão do solo. E, para garantir as colheitas, os cursos dos rios foram desviados para sistemas de irrigação, alterando ecossistemas para sempre. No fundo, esta frase resume tudo na perfeição. Foi este processo de dominar e moldar a natureza que nos permitiu construir cidades, nações e, eventualmente, a complexa civilização global em que vivemos hoje. E ficamos com esta pergunta para refletir. A agricultura foi, sem dúvida nenhuma, o alicerce do nosso mundo moderno. Mas ao olharmos para tudo o que ganhamos e tudo o que perdemos, a questão que fica no ar é: qual foi o verdadeiro custo desta enorme transformação?